Boa noite a todos. Vamos aguardando aqui as pessoas irem entrando para assistir a nossa live. Quero agradecer a todos que vão entrando aqui. Sejam bem-vindos a esta live do nosso estudo do Evangelho. Seja bem-vinda, Angélica. Estamos só aguardando um pouco para ver se os nossos seguidores vão entrando aqui na nossa live. E nós vamos fazer o estudo deste Evangelho com muito amor, com muita gratidão a Deus por essa oportunidade. O meu nome é Itamara, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira e nós ficaremos aqui um pouquinho juntos para estudarmos o Evangelho do nosso Mestre amado Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia entrando, seja bem-vinda. Vamos já iniciar o estudo do nosso Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Boa noite, Márcia. Espero que a gente possa ter uma noite bem legal com esses estudos, né? Os nossos estudos que não podem parar. Márcia entrando, Érica, boa noite. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho o nosso Evangelho. Quero pedir logo para todos irem separando aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 5, itens 4 e 5. Então, se vocês puderem ir separando, vou logo pedindo para vocês irem separando o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Eu vou dar início aqui com a nossa oração e depois nós vamos fazer o nosso estudo. Quero convidar a todos a fazerem essa prece comigo, tá bom? Quem puder ficar em um local mais reservado, é bem interessante para que a gente possa ter um estudo mais produtivo. Também peço a quem puder, quem tiver fonezinhos de ouvido, para poder ouvir melhor, o nosso áudio fica melhor com o fone de ouvido. E vocês também já podem separar a água para fluidificar, que nós faremos no final, a fluidificação das águas, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Quero convidar a todos a fecharem os olhos nesse instante, visualizando o nosso Mestre Jesus de braços abertos, nos dando aquele abraço tão forte, tão caloroso. Aquele abraço que vai acalmando os nossos corações, que vai nos enchendo de fé, nos enchendo de esperança, nos enchendo de gratidão. E agora, com esse abraço em Jesus, vamos agradecer a Ele pela oportunidade de vida nesse nosso planeta Terra. Agradecer por estarmos juntos neste momento de transição e por Ele estar guiando este barco, guiando todo este processo, nos dando força em todos os momentos para que nós estejamos firmes com Ele, firmes neste propósito de tornar a Terra um planeta de regeneração, um local em que as pessoas possam se amar mais, que as pessoas possam estar em uma comunhão maior com Deus. Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por seu amor. Te agradecemos
pela tecnologia disponível para que nós possamos estar juntos, em pensamento, em mente, mesmo estando longe fisicamente, devido à necessidade de distanciamento social, e que nós possamos aprender cada vez mais com este processo em que estamos vivendo, com este momento, e levar dele somente aquilo que for bom. Levar destes momentos aquilo que pode nos ajudar a nos tornar seres humanos melhores. E certos de que Jesus está conosco, porque Ele está sempre que um ou mais estejam juntos, estudando seus ensinamentos em seu nome. Vamos dar início ao estudo do nosso Evangelho de hoje. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite, sejam bem-vindos quem entrou agora. Estou vendo que algumas pessoas entraram agora. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Itamara, sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira e hoje nós faremos aqui um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o Evangelho em casa, que é esse aqui, pode abrir no capítulo 5º, itens 4 e 5. Vou deixar novamente os avisos. Quem puder separar a água para fluidificar, tá? Nós vamos fazer ao final. E também, quem puder usar fones de ouvido, fonezinho de ouvido, fica melhor porque o nosso áudio fica melhor também. Vocês vão poder me ouvir melhor, tá certo? E pedir também para que vocês procurem um lugar tranquilo, para que a gente possa fazer esse estudo. Nós vamos fazer um estudo em que nós vamos nos ouvir. Quem quiser colocar algumas sugestões aqui, podem colocar durante o estudo que a gente vai comentando, tá certo? E deixar o celular mesmo só com essa live, não ficar atendendo WhatsApp, Facebook. Vamos procurar agora nos manter concentrados para tentarmos juntos aprender melhor esses ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Cíntia está entrando, um abração, minha amiga Cíntia. E vamos começar, tá certo? O tema do nosso evangelho de hoje é Causas atuais das aflições. Ele está no capítulo 5º, como eu já falei. Ele tem como tema esse capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, aqui nós já podemos fazer a primeira análise, né? De que os momentos, as vicissitudes, tudo que nós vivenciamos nessa existência, no nosso presente, e todas as aflições que nós temos, são decorrentes desta mesma vida em que nós cometemos atos em que estamos respondendo por conta do que nós já cometemos nessa vida ou em vidas anteriores. Então, este é o primeiro ensinamento. A partir deste ensinamento, nós já podemos concluir que o futuro está em nossas mãos. Então, nós precisamos ter boas ações hoje para que nós não tenhamos aflições no futuro. O primeiro ensinamento que a gente já consegue ver desse evangelho. Vamos continuar. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos?
Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas disseções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, desse início aqui nós vemos vários exemplos de aflições. E essas aflições decorrentes de ações que são nossas, ações próprias. Então, esta parte do Evangelho ela é muito interessante porque ela nos mostra como nós podemos melhorar a nossa vida. E como que nós podemos melhorar? Com as nossas ações presentes. E também nos mostra que o Espiritismo, por meio do Consolador Prometido, nos mostra que Deus ele não quer punir ninguém. Deus ele é um Pai misericordioso. Deus é bom, é misericordioso, mas também é justo. Então, nada do que nos ocorre é um castigo divino, mas é uma decorrência dos nossos próprios atos. Aí está a lei de causa e efeito. E por isso que é tão importante nós sempre buscarmos fazer uma autoanálise, com muita humildade, com muito carinho, para que a gente possa compreender as razões das nossas aflições, o porquê do nosso sofrimento. Muitas vezes ele não está, como já disse anteriormente, baseado nessa existência, mas em existências anteriores. O que a gente precisa é ter esse sentimento e essa certeza de que Deus ele não é injusto com ninguém, de que tudo o que nos acontece é para a nossa evolução, é para o nosso bem e é necessário para que nós possamos nos tornar melhores. Dando continuidade ao nosso Evangelho, interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E aqui está a importância, da nossa vigilância, de nós lembrarmos dos ensinamentos de Jesus, do orai e vigiai, e de como é importante nós vigiarmos os nossos atos. O que nós estamos fazendo? Porque, como eu já disse anteriormente, o nosso futuro está em decorrência do que nós estamos fazendo hoje. Então, será se as minhas atitudes hoje estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Será se tudo o que eu estou fazendo, se Jesus estivesse do meu lado, que Ele está, mas eu não vejo? Se Jesus ali, estando fisicamente, se eu estivesse vendo Jesus do meu lado, será se eu continuaria agindo da mesma forma? Com os meus irmãos, com a minha família, com o meu próximo? Então é essa autoanálise com humildade que nós precisamos sempre fazer para manter a nossa vigilância. Lembrando que quem quiser comentar, pode comentar aqui que a gente vai fazendo esse estudo juntos, tá certo? Sejam bem-vindos os que estão entrando agora. Nós estamos fazendo a leitura
do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o estudo dele, capítulo 5, itens 4 e 5, a parte causas atuais das aflições. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, daqui está a importância da nossa necessidade de buscar sempre a melhoria intelectual, mas também a nossa melhoria moral. E essa melhoria moral, na moral do homem, está exatamente nessa autoanálise que nós estamos comentando aqui, nessa vigilância dos atos, nesse cuidado em perceber o que nós estamos fazendo. Os nossos atos estão em consonância com o que Jesus nos ensinou? E continuando, eu estou vendo que está todo mundo caladinho aqui. Alessandra, boa noite. Então eu vou continuar, já que está todo mundo caladinho. Vamos para o item 5, das causas atuais das aflições. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Boa noite, Alessandra. Então, o que está falando aqui neste capítulo? Nós temos leis, as leis humanas, né? As leis feitas pelo homem. Só que essas leis, elas não atingem os atos que nós cometemos contra nós mesmos. Ela atinge os atos que nós cometemos contra o próximo. Essas leis existem para que nós possamos aprender a viver melhor em sociedade, onde o nosso direito acaba quando começa do outro, né? Então, eu não posso atingir o direito do meu irmão, eu não posso agredi-lo, eu não posso tirar o que é dele. Mas quando eu faço isso contra mim mesmo? Quando eu machuco a mim mesmo? Nós sabemos que hoje em dia tem muitas pessoas que se machucam. E esse se machucar pode ser inconscientemente ou conscientemente. Então, essa nossa vigilância tem que ser para que nós aprendamos o que é que nós estamos fazendo contra nós mesmos. Será se a minha alimentação está me ajudando ou está me atrapalhando? Será se as bebidas que eu estou bebendo estão ajudando o meu organismo ou estão causando algum dano a ele? Será se eu cometer um ato muito grave contra mim mesmo, se eu cometer um suicídio, não vai ter uma lei humana que vá fazer algo contra mim, né? Porque eu cometi já algo contra mim. E que lei é que vai reger esses casos? É aí que eu queria a contribuição de vocês. Será se vocês poderiam me ajudar? Quais são as leis que vão estar aí regendo os casos em que a pessoa comete erros contra si mesmo? Olá, Cidevaldo, boa noite, seja bem-vindo. Quem quiser comentar aqui, nos ajudar nesse estudo do Evangelho, eu gosto muito quando vocês participam também, é muito importante a participação de todos. E que lei é essa? Porque como nós já estudamos aqui, as leis humanas,
elas tratam a convivência em sociedade. E a Alessandra está aqui respondendo que são as leis de Deus. Isso mesmo, as leis divinas. São essas leis, a lei de causa e efeito, que rege os atos que nós cometemos contra nós mesmos e também contra os outros, porque há alguns atos que nós cometemos contra os outros que não estão nas leis humanas, né? Se eu cometo uma fofoca em relação a alguém, a maledicência, né? Pode não ter alguma lei que vá me punir. Mas e as leis divinas? E essas leis divinas, elas estão aonde? Elas estão dentro de nós mesmos. As leis divinas, elas já vêm dentro do nosso espírito. Na verdade, a gente já tem essa consciência, né, do que pode fazer em relação a nós ou aos outros, mas às vezes a gente não quer ver. Às vezes a gente não quer enxergar que nós podemos fazer algo. Ania tá falando, né? Acho que é Ania, que está na consciência, exatamente. Na nossa consciência já está essas leis divinas. E, na verdade, a gente já fica com aquele chamado peso na consciência quando comete algo contra essas leis divinas. E muitas vezes nós mesmos nos punimos. E será que essa punição que nós cometemos contra nós mesmos é correta? É um tema assim, que nós precisamos absorver, porque nós já estudamos aqui que há várias aflições nossas que são provocadas pelos nossos atos. Então, são muitos atos, o Evangelho nos dá alguns exemplos, em que os homens caem em decorrência da sua própria culpa. E a Sheila está colocando, e acha que não terá consequência. Mas será se lá no fundo da consciência ele realmente acha que não tem consequência? Pode não ter uma consequência atual, mas vai ter uma consequência futura, né? Porque nada fica fechado aos olhos de Deus. Sempre há essa Deus está olhando tudo, né? Deus é a nossa própria consciência, Ele está em tudo. E eu vou continuar então um pouco aqui, o nosso Evangelho. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. A Sheila colocou, sabe que é errado e ainda comete o erro. E o que a gente está vendo aqui no Evangelho? Que uma hora ou outra vai haver a punição desse erro. Então, muitas vezes, até o erro é necessário para que nós possamos ter experiências. É o que a Alessandra colocou, experiência e consequente aprendizado. Exatamente. Muitas pessoas ainda só aprendem através do erro, através da dor. E por isso que ela ainda é necessária, né? Para que nós possamos, através dela, ter esse aprendizado. Essa é a finalidade do sofrimento. E há também alguns sofrimentos que são decorrentes de provas voluntárias.
que também é um assunto bem interessante. Essas provas voluntárias, que são provas que a própria pessoa na espiritualidade, antes da sua encarnação, né, reencarnação, escolhe passar por essas provas para que ele tenha um aprendizado maior e que possa auxiliar na sua evolução como espírito. Então a gente vê que não há nenhum sofrimento sem causa, não há nenhum sofrimento sem uma razão, e que todo sofrimento é para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Entretanto, a Cíntia também está colaborando aqui, não há semeadura sem colheita, exatamente. E eu vou continuar o último capítulo aqui do nosso Evangelho. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Eu achei bem oportuno esse final, porque ele nos mostra que sempre há tempo de mudar. A Alessandra aqui está falando: temos que tentar fazer sempre um novo começo. Exatamente. E ele nos mostra que Deus, ele é tão misericordioso que ele não nos dá somente uma vida para tentar esse recomeço. Nós temos sempre essa oportunidade de recomeçar e de aprender e de tentar não errar mais e de evoluir. Amanhã, muitas religiões estão comemorando a Páscoa. A doutrina espírita, ela não tem rituais, ela não tem certas comemorações, mas nós não podemos deixar de estudar um pouco a leitura do Espiritismo esses momentos na atualidade. Então, toda a atmosfera terrestre tem uma mudança, principalmente a parte cristã, né? Os cristãos que estão neste momento relembrando os últimos momentos de Jesus e uma possível ressurreição. E o que o Espiritismo diz sobre isso? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês podem estudar na Gênese. A Gênese é um livro de Allan Kardec, que ele fala sobre vários momentos da vida de Jesus, inclusive sobre esse momento do seu desencarne, esse momento da sua aparição também, né? Que é o que se comemora na Páscoa. Então, a gente pode ver que muitas famílias olham a Páscoa como um momento de renovação. O Espiritismo olha este momento todos os dias. Nós temos essa consciência de que todo dia é uma oportunidade de mudar e de tentar se melhorar. Nós falamos muito sobre a importância da reforma íntima, essa reforma íntima que nós buscamos todos os dias. Então, essa busca da reforma íntima nos faz ver que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. E mesmo que nós estejamos no final da nossa vida, como nos foi falado aqui, mesmo que nós tenhamos perdido uma oportunidade de encarnação, Deus nos dá sempre mais uma oportunidade de buscar a melhora, de buscar a evolução. E lembrando um pouco de Jesus naquele momento do seu desencarne, né?
na cruz, nós vemos que ele estava ao lado de 2 ladrões, e um desses ladrões reconheceu a grandeza de Jesus, reconheceu a injustiça que estava sendo feita com ele, né? E ele falou sobre a importância desse reconhecimento desse ladrão e falou, inclusive, que ele estaria no reino dos céus ao seu lado. Então nós vemos que essa busca de melhoria, mesmo que seja no último momento da nossa vida, ela é importante, ela é válida. E Jesus, ele sempre está conosco para segurar nossa mão e para nos dar essa palavra de apoio nos momentos que nós mais precisamos. Nós só precisamos realmente buscar seguir os seus ensinamentos, buscar essa reforma íntima tão importante. E algo também que eu acho muito importante falar aqui além de fazer esse autoconhecimento, né, essa autoanálise, quando nós reconhecemos que nós erramos, muitas vezes nós ficamos com uma culpa muito grande. Uma culpa por nossos erros, e é aí também que entra o auto-perdão. Jesus, ele sempre nos falou, né, da importância de nós amarmos o nosso próximo, mas nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, nós também precisamos nos amar. E se nós precisamos perdoar o nosso próximo, nós também precisamos nos perdoar. E esse perdão também é muito importante para que a gente possa seguir adiante. E que apesar de todos os erros que nós já cometemos, que nós possamos seguir adiante. E esse seguir adiante é buscando seguir esses ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos colocou que o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, o que pode nos livrar de todos esses pecados, que são todos os erros que nós cometemos, todos os sentimentos ruins que nós já tivemos, o que pode nos livrar disso tudo é o amor. Então, é um tempo para nós pensarmos sobre a importância desse amor. Amor a nós mesmos, amor ao próximo, respeito, tolerância e amor também na forma de caridade, de auxiliar com uma palavra, com um gesto e também auxiliar de forma material quem puder, porque está tendo muito sofrimento em nossa orbe terrestre nesse momento. Então quem puder também auxiliar materialmente é de grande valia, é de grande importância. Então essa é a reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. E agora nós vamos para uma outra reflexão, que é a nossa mensagem que nós fazemos após o Evangelho. A mensagem de hoje eu achei muito importante fazer uma mensagem atual. Então, neste momento em que tantas famílias estão relembrando a Páscoa, né, que nada mais é do que a prova que Jesus deu de que a morte não existe, aparecendo em espírito para todos os que lá estavam, mostrando que nós devemos sempre ter essa fé e seguir os seus ensinamentos e continuar adiante. E por conta disso eu escolhi aqui uma mensagem que ela foi feita há pouco tempo. Ela é de Bezerra de Menezes, foi psicografada por Divaldo Franco em uma conferência no dia 15 de março. Eu vou olhar aqui para o lado porque a mensagem está aqui no computador e vou ler para a gente poder só fazer o nosso comentário final, tá certo? Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões.
nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós que conheceis Jesus, mantede o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. Falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas, e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Em nome dos Espíritos Espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílido e paternal Bezerra. Então, com essa mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, psicografada, pela psicofonia, na verdade, de Divaldo Franco, é uma mensagem que toca realmente o coração, que nos mostra o nosso papel na atualidade, junto a todos que nós convivemos, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que nós possamos sempre ser aqueles que levam a luz, que levam o amor, que levam a fraternidade, que é tão importante agora. E agora, encerrando já, vamos fazer a nossa vibração. Na nossa vibração, eu quero só lembrar que nós faremos um passe coletivo, a fluidificação das águas. Então, quem tiver com a água para poder fluidificar, eu peço que possa já deixar aí preparadinha, tá certo? E também o passe de tratamento para as pessoas que estão fazendo tratamento espiritual na nossa casa, tá certo? Então, vou convidar mais uma vez a todos a fecharem os olhos, respirando fundo, pensando nesse instante, mais uma vez, no nosso amigo Jesus. Jesus, esse mestre amado, que tantos ensinamentos nos deixou e nos deixa todos os dias, com o aprendizado que nós temos de suas palavras e de seus atos. E nesse instante, através dos amigos espirituais do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, Jesus está com cada um de vocês, nos lares de cada um que está ouvindo nesse instante essa live, retirando todos os miasmas, todas as energias negativas e deletérias, retirando todos os pensamentos ruins, as angústias, os medos,
as aflições e cobrindo a cada um com o seu amor, com uma chuva de estrelinhas que vai acalmando, dando paz interior, fortalecendo a fé, limpando toda a casa, toda a redondeza. E que todos juntos agora, com essa força dada por Jesus, possamos vibrar por todos os irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento. A todos aqueles que estão nos hospitais, todos os pacientes, todos os profissionais de saúde que saem de casa e não sabem como vão voltar, mas saem com todo o amor para poder auxiliar com o seu trabalho. Rogamos por todos os que estão na linha de frente, os que ainda estão precisando trabalhar nas recepções, nos supermercados, os trabalhadores que retiram o lixo das ruas, porteiros, todos aqueles que precisam continuar os serviços essenciais, muitos motoristas de ônibus, caminhões. Nós te pedimos, Mestre Jesus, que possa iluminar, ajudar e dar força a cada um desses profissionais, assim também como aos seus familiares. Aqueles profissionais que contraíram o vírus, trabalhando, dando o seu melhor. Que eles possam se recuperar e possam ser exemplo de luz, de amor e de fé. Rogamos ainda por todos aqueles que estão nas prisões, que estão nas casas de acolhimento para idosos, para dependentes químicos, e também por todos aqueles que estão nas ruas, muitos com fome, com sede. E te pedimos, Mestre Jesus, fortaleça nossos braços, fortaleça nossos corpos e nos dê forças para que possamos também ajudar da forma que for possível. Que todos nós possamos ser intercessores e intermediários do seu amor e da sua luz, onde estivermos e com quem falarmos. Que possamos ser os transmissores desse seu amor e da sua paz. Pedimos em especial àqueles que estão em tratamento espiritual, que possam receber esse passe, acalmando os corações, acalmando as mentes, e na certeza de que Jesus está conosco, segurando nossas mãos, abraçando-nos e dando-nos força, seguindo no leme do seu barco. Te pedimos, Jesus, que possa fluidificar as águas que estão com cada um que está nos assistindo nesse instante, com os remédios salutares para as doenças do corpo físico, também do espírito, que possam estar precisando. E enfim, Mestre, nós te agradecemos por todo o teu legado, por todos os teus ensinamentos e por nos transmitir tanto amor e tanta paz em todos os momentos. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Bom, meus irmãos, agora vou dar só os últimos avisos da nossa live. Durante esse período de distanciamento social necessário, nós precisamos encerrar fisicamente
parar, né, momentaneamente os trabalhos da nossa casa, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, mas nós estamos buscando outras formas de continuar esses trabalhos. Quero agradecer a todos que estão participando, que estão comentando. A Alessandra está falando que ela, a mãe dela e as filhas amaram. Muito obrigada. A Ana também está falando aqui, né? Amém, que assim seja. E nós estamos buscando continuar com esse estudo do Evangelho aqui pelas lives. Nós também estamos tendo lives da evangelização infantil e da evangelização de bebês. A evangelização infantil é aos sábados, das 16 horas às 17h30, e a evangelização de gestantes e bebês aos domingos, às 10 horas. E também temos vários estudos por meio de videoconferência. Se vocês tiverem interesse em participar de algum, vocês podem entrar em contato aqui pelo Instagram, pelo Facebook, que nós colocamos sempre as salas que estão disponíveis. Às terças-feiras nós temos o CEMEIA, às sextas-feiras nós também temos estudo, aos sábados temos estudo das obras de Ivone, e quem tiver interesse pode participar. Aos sábados também temos o grupo de jovens, a Juventude Espírita da nossa casa, e o grupo de pais, os pais que os filhos participam da evangelização, também por meio de videoconferência. Nós também estamos tendo atendimento fraterno virtual. Quem estiver precisando de uma conversa à luz da doutrina espírita, nós temos esses atendentes que podem auxiliá-los. Também quem estiver fazendo tratamento, já tiver encerrado as 4 semanas e quiser retornar para ver se é necessário continuar o tratamento, pode nos procurar através do atendimento fraterno virtual. A Cíntia Grilo está lembrando que o CEMEIA é às terças às 19 horas para iniciantes. Alessandra, eu vou falar com você no privado aqui do Instagram. Quem também quiser, tiver interesse, pode falar aqui no Instagram que eu vou dar os contatos dos responsáveis pelos estudos, porque no dia de estudo eles disponibilizam as salas em que são feitos esses estudos. Os estudos são feitos por meio de plataformas, Google Meet ou através do Zoom. Então, nós precisamos realmente passar no dia, né? O responsável pelo estudo passa no dia o endereço da sala para que a pessoa possa ingressar e possa participar do estudo, tá certo? E aí a gente pode falar sobre isso no privado. E o atendimento fraterno virtual ocorre às quartas e aos sábados. Quem quiser participar, precisa entrar no site do Ivone, que é iap.org.br. A pessoa, para fazer o atendimento fraterno virtual, precisa entrar nos horários em que o formulário está aberto. Aos sábados, o formulário fica aberto das 16h30 às 17h30. E às quartas-feiras fica aberta das 18h30 às 20 horas. Então, quem quiser é só entrar no site do Ivone, iap.org.br, nesses horários, acessar os formulários, tem a aba Atendimento Fraterno. Lá tem um formulário, vocês vão preencher esse formulário e vão ser encaminhados para um atendente fraterno também por meio de uma plataforma, tá certo? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que não, é isso. E quem quiser participar dos estudos é só falar aqui no privado, tá bom? Que a gente conversa, a gente passa o telefone dos responsáveis para que vocês participem desses estudos. Eu quero agradecer de coração a todos que participaram desse estudo do Evangelho. Dizer que as nossas lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós estamos atualizando ele. Então, quem quiser entrar, é só colocar Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira lá no YouTube, que tem todas as palestras, as lives da evangelização também, estão todas disponíveis para que vocês possam assistir,
tá certo? Fiquem com Deus, bom sábado, bom feriado, tudo de bom para vocês, que Jesus os abençoe, muita luz, muita paz. Um grande abraço.